eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. A porta temos que conhecer essa, porque é por ela que não vai ter mais tristeza, tem que passar por ela. Amém? Quem for pela outra porta, a Bíblia diz que vai passar pela segunda morte, a perdição eterna, que quem não acredita agora, quando estiver lá, vai acreditar. Eu não quero acreditar lá, né? Está repreendido. Quero acreditar aqui, e a chance de não acreditar lá é acreditando aqui. Graças a Deus. Na carta aos Filipenses, que é o amor do Senhor, usando o apóstolo Paulo, que tinha o amor de Jesus no coração, e por isso que está aqui escrito que foi o amor sendo revelado aqui, a preocupação dele com os cães, os maus obreiros, com os da circuncisão, para ter cuidado. Então, o cuidado do Espírito Santo com a igreja. Amém? E nessa revelação, pode ser que eu descubra que tem o cão aqui dentro. Mas essa palavra é poderosa para tirar o cão. Essa palavra é poderosa para tirar o mau obreiro daqui de dentro. Amém? Porque eles estavam infiltrados nas igrejas. E poderia acontecer de enganar. Então, o cão dentro, o papel dele é enganar o mau obreiro. Amém? Mas aí vem a palavra para despertar, para tirar o cão, o mau obreiro da circuncisão, que acreditavam que é na lei. Amém? É simples assim. Glória a Deus que está isso aqui escrito. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Amém? Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, ninguém me critique quando eu estou falando a mesma coisa, tá? Que o papel aqui é só para manter mais firme. Amém? Eu não me preocupo, igual Paulo. Estou nem aí, porque eu sei que é para segurança. Está escrito aqui. Amém? Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Por quê? Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito. Se eu sou igreja, eu estou me enquadrando aqui, o Espírito Santo testifica que eu sou isso aqui. Somos nós, que servimos a Deus no Espírito, porque somos filhos. Amém? E nos gloriamos, a nossa glória está em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Glória a Deus. Então, é uma preocupação do Espírito Santo usando o apóstolo, que o amor de Deus está no coração do apóstolo, está no coração da igreja, dos servos do Senhor. Então, ele exaltava o quê?
exaltava as boas obras, exaltava as próprias capacidades, as suas sabedorias, aquilo que eles criaram. Exaltavam isso, porque exaltando isso, a glória era para eles. Amém? Então, mas há uma transformação interna, uma mudança de coração, não aceitavam. Então, eles não aceitaram esses homens, amém? Queriam viver sob domínio, achando que estavam bem por suas sabedorias, pelas suas revelações, por aquilo que eles criaram. Mas a transformação interna do caráter de uma nova vida, eles não aceitaram. Então, o que eles faziam? Estavam no meio? Cuidado que eles estão aí. Amém? É o Espírito Santo. Dividiam a igreja do Senhor. Isso, as cartas todas vai falar disso. E o Espírito Santo veio para usar os apóstolos para a igreja ficar firme, tomar cuidado. Amém? Porque pode enganar, e se está o Espírito Santo revelando que pode acontecer, pode. Amém? Mas aí vem o homem de Deus, usado pelo Espírito Santo, para manter o povo firme, não deixar se iludir, não deixar se enfraquecer, amém? Não permanecer no engano. Se alguém pode se gloriar, ele fala, muito mais eu. Aqui está falando que ele era simplesmente 100% puro aos olhos dos judeus. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, está falando o quê? Aquilo que eu faço agora e defendo, eu matava, eu ia contra. A justiça que há na lei de Moisés, a justiça que há na lei que nós criamos, irrepreensível. Então, quando Paulo passava, todo mundo, perfeito esse homem, diante dos judeus, perfeito, da linhagem de Israel, hebreu de hebreus, fariseu, perfeito. Um homem perfeito, ele por ser perfeito, o que ele achava dele? Sensacional. Imagine a glória desse homem, por ser isso tudo. Se alguém podia se gloriar, dá uma olhada em mim. Professor, psicólogo, e aí vai, sargento, e aí vai. Os vizinhos, todo mundo gosta de mim, não faço mal a ninguém. Quanto mais eu, não roubo, não tenho arma, jogo demais, jogador de futebol, sou um craque, tenho muito dinheiro, sou sábio. Será que o povo pensa assim? Será que pensa? Então, isso tudo é uma realidade. Formado em TI, e aí vai. No computador brinco, sei fazer tudo. E aí vai. Não é assim? Ajudo. Pô, mas depois que eu conheci Jesus, amém? Só isso aqui podia acabar a gente ir embora, irmão. Eu me achava tal por saber jogar bola. E assim é a realidade. Amém? Se tem alguém que acha que não é orgulhoso, está destinado 100% ao fogo do inferno. Quem conhece Cristo, a palavra de Cristo fala assim, eu não sou orgulhoso. Misericórdia. Já está revelando que é. Só em falar. Eu não falei. Falou. Se eu revelar um sentimento, eu não preciso falar. Revelei o meu sentimento. Tu já falou muita coisa para a pessoa porque tu revelou o teu sentimento. Já atingiu. É assim que funciona. Eu podia te falar coisas que iam te machucar muito. Mas me segurei, não falei. Acabou de falar.
Porque já foi a interpretação que tu já me machucou. Já saiu, porque passou o sentimento. Passou o sentimento que queria me machucar, me machucou. Para Deus é assim. Amém? Eu só não vou falar uns negócios, falou. Porque quem não quer falar, está com o amor de Cristo, não fala isso. Amém? Tem misericórdia. A minha oração todo dia é, Senhor, que não haja mais em mim nenhum pensamento e obra que não provém do Senhor, sentimentos que não te agrada. Sentimentos que não te agrada. Amém? Porque eu posso dar um tiro em alguém sem arma e sem estar perto. Amém? Glória a Deus. Então, o capítulo, e porque a circuncisão somos nós. A verdadeira circuncisão, quer ver alguém salvo mesmo? Quer ver alguém se é de Deus mesmo? Porque a circuncisão revelava o quê? Aquela pessoa já estava consagrada a Deus, já era de Deus. Amém? Hoje tem o batismo. Hoje tem que pegar o filhinho e consagrar o pastor, consagrar no altar, já é de Deus. Eles faziam isso com a circuncisão. Mas o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, não, isso tudo é mentira, isso tudo não tem valor nenhum. A circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito. No Espírito, é o Espírito que nos governa. Amém? Então isso eles não aceitavam. Isso eles não aceitavam. Então isso eles não aceitavam. João capítulo 4, louvado seja o Senhor. Amém? Estamos aprendendo mais um pouco com o Senhor, amém? Glória a Deus. No Espírito é o quê? Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, porque o Pai, o Deus soberano, eterno, Criador de tudo, procura tais que assim o adorem. Chegou a hora, amém, irmão? Então chegou a hora, eu posso sair daqui e nem ligar para isso. Mas a Bíblia diz assim, ó, chegou a hora, e quando é? Viu? Quem está falando é o Espírito. Chegou a hora, agora. E agora é que quem ouvia a voz? Os mortos. Chegou a hora e agora é que os mortos, aqueles que ouvirem a revelação e reconhecer que é o quê? Morto. E os que a ouvirem, os mortos, reconhecer que está morto, viverão. Eles não aceitaram que estavam mortos, o da circuncisão, aqueles que pensavam que era alguma coisa. Por isso que eles não viveram. Então, por isso que eles não estavam vivendo no Espírito. A circuncisão somos nós, que demos de cara com Jesus, com a palavra dele, aí caiu a nossa ficha e vimos que estávamos mortos em delitos e pecados, que nada do que tínhamos antes tinha valor. Esses são os mortos. Aí passaram a viver sob o domínio do Santo Espírito. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus, que está falando. A Bíblia diz em Jeremias que o sábio não se glorie, o forte, mas quem quiser o rico. Então, essa é a regra, esse é o ser humano. O ser humano se acha sábio, o ser humano se acha forte, e se gloria o quê? Na riqueza, quando tem, ou não, esse é o ser humano. Não faça isso, a Bíblia diz. Diga ao forte, para não se gloriar na sua força. Diga ao rico, para não se gloriar na sua riqueza. E diga ao sábio, para não se gloriar na sua sabedoria. Mas aquele que quiser se gloriar, se glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Chegou Jesus para revelar isso. Quem pensa que não passa de um verme.
Quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Não nas coisas do homem, não na criatura, não da nossa capacidade. Amém? Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Glória a Deus. Servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. E não confiamos na carne. Não confiamos na carne, nada que foi criado por nós, nada que está relacionado à nossa capacidade. Não nos gloriamos nisso. E achar que é perfeito, achar que é sábio em si mesmo, aos nossos próprios olhos, nada disso vai sustentar a nossa vida. Nada disso traz paz à nossa alma, nada. Amém? Glórias a Jesus, glória a Deus. E Ele se gloria, ainda mais eu. Se alguém, porque tem uns que aí estão circuncidando, que não são nada disso que eu sou. Paulo fala, se alguém quiser se gloriar, ainda mais eu. Amém? Ainda mais eu. Que o reino dos céus, quando eu falo o reino dos céus, está falando de Jesus, amém? O reino dos céus, tudo que Jesus fez, a palavra dele, a vontade dele, a vontade do Pai, o evangelho, está falando do reino dos céus. Um reino que desceu na terra, amém? E foi dado aos homens. Glória a Deus. Glória a Deus. Conhecer essa palavra não adianta. Tem que conhecer e ela é libertadora. Amém? Aí a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou. Amém? Que um homem achou. Quem achou? O homem, Jesus. O reino dos céus é um tesouro que veio e se revelou. Amém? Não sabíamos. Agora nós sabemos. Jesus, tudo que Ele fez por nós, Jesus faz essa comparação. O que Ele dá, o Espírito Santo, a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável, a paz interna. Amém? É isso aqui. Uma alegria sobre-humana. Uma justiça que não tem na terra. Glória a Deus. Que um homem achou, escondeu e pelo gozo. Pelo gozo é pelo quê? O apóstolo Paulo revelou isso lá. O que aconteceu com ele? Pela alegria. Glória a Deus. Amém? Pelo gozo dele, vai pelo reino, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém? Tudo que ele tem. Tudo da nossa velha criatura. Tudo que pertencia à velha criatura, a gente tinha como um tesouro, como algo maravilhoso, a nossa vida, o jeito que a gente vive, as nossas escolhas, os passeios, tudo que agradava o nosso coração, aquilo que a gente focava e queria. Amém? O que ele fez? Depois que encontrou Jesus, vendeu tudo. Amém? Tudo de dentro da alma, não é externo, até o interior, tudo aquilo sumiu, ele vendeu tudo, amém? Tem que ser revelado que eu, da velha criatura, eu não tenho mais, porque foi tudo embora, porque quem vende algo, aquilo não pertence mais à pessoa, não é mais meu, amém? E ele só aceita, ele só dá esse reino se gerar esse amor e fazer isso. Amém? Vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O que me interessa agora é aquele campo que eu achei, amém? Que está um tesouro incrível. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. A mesma coisa, amém, irmão? Isso é o que? Jesus. Isso é o que? As palavras de Cristo. É as promessas do Senhor. Não adianta cantar emocionado até chorar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor,
junto com os anjos cantar eu vou. A fé me coloca do lado dos anjos cantando. A fé, eu me vejo nunca mais triste. Não mais tristeza, não mais temor. A fé me leva para lá. Amém? E dá para viver isso. Porque o espírito de poder desceu. Não é se emocionar, é algo real. É uma excelência do conhecimento de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. E é esse mesmo Jesus que sem mim não dá. Sem mim pode esquecer. Sem mim vocês não podem ir a lugar nenhum. Mas eu encontrei Jesus. Quem encontra Jesus vai ser notório que vendeu tudo. Nada desse mundo domina o coração. Não domina mais. Não domina mais. A fé tira isso tudo de dentro do nosso coração. Israel me honra com os lábios, mas o coração, eles são circuncidados mesmo. Mas no coração não, Deus fala. Foram batizados mesmo, frequentam um local, tem até a Bíblia na mão, mas do coração está longe de mim. Amém? Mas quem serve a Deus no Espírito não acontece isso. Então a excelência do conhecimento de Cristo é que faz tudo mudar. Amém, irmão? Glória, não confiamos na carne, outro que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia da aliança de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Tudo em vão, não tinha valor nenhum, amém? Por Cristo, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Foi tudo perdi tempo, confiando em aquilo que eu confiava, que eu achava que era alguma coisa. Na verdade, eu perdi foi tempo, que vi que era tudo inútil, pela excelência do conhecimento de Cristo. Jesus, meu Senhor. Amém? Em 2 Coríntios 12, quando o apóstolo Paulo fala da revelação espetacular que ele teve, da glória lá em cima, algo que não dava nem para falar aqui na terra, algo grandioso, ele fala, então no 3, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, amém? Foi tão maravilhoso que ele nem sabe. Capítulo 12, 2 Coríntios, no verso 3, ele está falando da revelação que ele teve. Há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Amém? Glória a Deus. De um assim me gloriarei, eu. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Amém? Eu podia me gloriar, mas não. De um tal homem que conseguiu uma dádiva dessa, um presente desse, de ir ao 3º céus e ouvir uma revelação, de tal homem eu vou me gloriar, mas não eu. Isso é uma loucura. Amém? Desse homem que conseguiu essa dádiva, eu me glorio. Mas aqui na terra ninguém vai ver isso. Na carne, não. Amém? Que discernimento, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque se quiser gloriar-me, de um assim me gloriarei eu, mas não de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Que preocupação, hein? Para Cristo ser glorificado. Amém?
E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Isso é anormal. Amém? Mas esse homem, pelo Espírito Santo, deixa esse ensino para nós. Amém? Esse ensino, tudo por causa de quê? Ele teve um encontro com o Senhor. Ele teve um encontro com o Senhor. E quem serve ao Senhor no Espírito, não confiamos na carne. Não confiamos na carne, eu não confio que eu sou salvo só porque prego isso. Eu não confio na carne porque só alguém me consagrou no altar, eu sou de Deus. Confiar na carne é pelas obras. Confiar na carne porque leu a Bíblia. O padre, ele lê a Bíblia. Um montão de gente lê a Bíblia. Um montão de gente foi batizado, mas são poucos. Então, não confia mais na... Quando Cristo entra no coração, passa a servir no Espírito, por causa da excelência do conhecimento. De quem? De Jesus. A excelência. Eu conheci Jesus. Tudo muda. Revelando Jesus, eu conheço Ele, eu vou ao Pai, recebo uma nova vida e recebo um tesouro, e vendo tudo, vai ser revelado que tudo que eu tinha não tenho mais. Todas as minhas vontades se passaram, todos os meus desejos já acabaram. Agora eu quero, amigo, fico satisfeito, preenchido, sei me contentar-me com o que tenho. Você está abatido, você está em abundância, amém? Aprendi a estar contente em todos os momentos, por causa do conhecimento de Jesus, até na comida, porque eu não preciso orar desesperado por causa de comida, nem preciso eu orar, não pense que vocês vão receber comida porque eu vou orar, porque o próprio Pai sabe do que vocês precisam, e o Pai vai trabalhar para que não falte o alimento. O Pai sabe de todas as coisas. Então, nem pela comida que poderia se desesperar, não tem comida. Ele, não é porque eu oro que o Pai vai dar, o próprio Pai sabe das vossas necessidades. Por causa do conhecimento de Jesus, temos um Pai que não vai deixar faltar nada. Amém? Temos um Senhor que vai sempre guardar, proteger. E por causa da excelência, quando eu recebo, nós cantamos aqui, tu és a resposta. A resposta para quê? Para quê a resposta? Em todos os momentos da nossa vida, só que a gente não sabia. Todos os momentos da vida, para tomar decisão, para fazer alguma coisa, para preencher, para tirar algo, tirar a sujeira, para tudo, para trazer uma paz naquele momento. Por isso que nós louvamos isso, mas não adianta só de boca. Em todos os momentos, está havendo uma desavença, está havendo um problema sério, está uma aflição aqui interna, o cão está de pé, o mau obreiro está de pé, então tu és a resposta. Ele é a resposta. Se eu fiz o que não devia, porque eu não quis a resposta, o cão está de pé, o mau obreiro está de pé, cuidado com eles se separam de Jesus, ele não deixa o poder sobre-humano preencher a nossa alma, não deixa o mau obreiro, o cão, não deixa o da circuncisão, não deixa eles, cuidado com eles, cuidado, o Espírito Santo está revelando aqui agora, cuidado que é ele que não deixa vir a vida em abundância, cuidado que é ele que mantém a mistura, o fermento,
o veneno. É ele. Cuidado, porque a verdadeira circuncisão somos nós que tomamos posse de Jesus sendo a resposta para tudo e servimos ao Senhor no Espírito e não confiamos mais na carne. Não confiamos. Amém, irmão? Então, em todos os momentos, eu não confio na carne. Eu confio em Jesus. Tem um limite para tudo. Amém? Em Filipenses capítulo 1, glórias ao Senhor, e é fácil descobrir se o cão, o mau obreiro, o da circuncisão está fazendo parte da minha vida ainda. Porque todos nós, sem Cristo, o cão estava de pé, o mau obreiro estava de pé, e quantas pessoas que não têm nada com Deus está falando nesse momento, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, e não passando de um cão, segundo a Bíblia. E está falando o quê? Glória a Deus, só Jesus. É mentira? Mas são cães, são maus obreiros. Aí o Espírito Santo, cuidado. Então, o cuidado que eu tenho que ter com as outras almas é para tirar esse cão de dentro delas. É para tirar o mau obreiro que está ali dentro. É na alma. Amém? Ele faz isso, esse homem fez isso pelo Espírito Santo, porque os olhos dele estavam lá para cima, por causa da excelência do conhecimento de Jesus. Amém? No capítulo 1, na carta aos Filipenses, olha o que o Espírito Santo usa o irmão, o apóstolo Paulo. Graças a Deus que ele deixou aqui escrito para ninguém pensar que eu era me exaltar de tal maneira que fora do padrão, porque senão daqui a pouco estão olhando mais para mim do que para Jesus. Acontece isso? Ele se preocupou em deixar bem claro, para não acontecer isso. Amém? Aí só nisso, se você está se manifestando, e quando se manifesta, o propósito é chamar a atenção para você, tu não entra no céu. Mas se você, quando você fizer, teu coração estiver puro, para a pessoa olhar para Jesus, é que tu vai entrar no céu. Porque pedis e não recebes, porque pedis mal. Tu pede para as pessoas te gloriar. Mas quando tu pede para me exaltar, tu recebe. Opa, tem que estar com o coração transformado para isso acontecer. Amém, irmão? Pedis e não recebe. Então ele não recebe porque ele não dá. Por quê? Para gastar-te nos vossos deleites, para se gloriar. Por isso que eu faço. Ah, tu quer entrar aqui porque tu faz. Aqui não. Aqui tem que revelar na alma que tu está vindo aqui diante de mim porque eu fiz. Amém? Não é porque eu faço. Ele que faz. Porque o querer, o efetuar é a obra dele. Amém? Me levou até o terceiro céu, sinceridade. Não sei revelar o que aconteceu, mas eu sei que ele me levou. Amém? Quem me levou? Ele. Quem me leva? Ele. Quem faz? Ele. Tudo é ele. Amém? No capítulo 1, no verso 20, diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Por quê? Para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir
e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Quem tem o desejo desse, está isso dominando os seus corações? Então, isso aqui é um coração transformado, o qual o Espírito Santo habita e não serve Cristo pelo Espírito. Tem o desejo de partir e estar com Cristo, que isso é ainda muito melhor. Amém? Ensinamento do Espírito para a igreja. Esse sentimento gera no corpo de Cristo. E isso tenho a convicção que sou filho de Deus e o Espírito Santo me governa. Amém? A porta é estreita. Que haja em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus. Então, o mesmo sentimento que estava no coração do apóstolo está no coração da igreja, que ele faz parte da igreja. Amém? Mas se ambos os lados estão em aperto, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, porque isto é ainda, não é melhor não, ele ainda diz muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Amém? O que era necessário? Ele ficar mais um pouco. Amém? Por amor, mas julgo mais necessário o motivo, ficar na carne, ficar aqui vivo na carne, por causa de vocês. Amém? Dá para repetir com o mesmo sentimento de Paulo. Eu acho mais necessário, eu julgo mais necessário, já tenho o desejo de morar com ele, mas eu acho mais necessário ficar aqui por amor dos perdidos, por amor da igreja, por amor de vocês. O motivo é esse. Não é para satisfazer o desejo daqui do temporal passageiro, é por causa da alma. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. E tendo esta confiança, esse meu desejo de ficar aqui por causa de vocês, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória, a presença de Jesus, aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então, o desejo, primeiro, morar com ele. Isso aqui é alguém governado pelo Espírito. Conheceu Jesus e sabe que tudo que Jesus falou é verdadeiro. Sabe que vai morar com Jesus e quer ir para lá logo. Mas por causa, tinha os falsos, tinha os maus obreiros, tinha os cães. Então, mas ele não era um deles. Ele se preocupava, como Timóteo, da alma mesmo. Da alma. E queria levar as almas para o céu. Mas eu julgo melhor, é necessário ficar aqui para proveito vosso, gozo da fé, alegria da fé. Então o motivo, as almas perdidas, a igreja, o propósito de ficar aqui era para se fortalecer mais, ser edificado mais e ajudar mais outras almas a ter um encontro com Jesus. Cuidado que os falsos, os cães, não estão interessados nisso. Eles só pensam neles, só pensam nas coisas terrenas. Amém, irmão? Então, com isso, eu vou vigiar. Se é preciso retirar o cão de dentro de mim, se é difícil tirar o incrédulo de dentro de mim, não estou conseguindo. Tu és a resposta, Jesus. Amém. E considerei tudo como perda por causa da excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Vendi tudo porque encontrei Jesus. Tudo que eu fundamentava a minha vida e tinha como algo incrível, eu vi que nada prestava. Não tinha valor nenhum diante da revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? A verdadeira circuncisão
a verdadeira vida, a verdade absoluta, a verdade que preenche a minha alma, tudo é Jesus. Somos nós que vendemos tudo por amor a Jesus. Esse é o verdadeiro cristão. Isso tem que ser revelado, é uma luz que ele acende e onde chega, ilumina toda a casa. Amém? Bíblia revelada, libertação garantida. Vamos colocar de pé, no nome do Senhor Jesus.